Olá, meus amores, como estamos? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um período da história que particularmente eu acho muito interessante, acho bem legal de se trabalhar, que é o período do Iluminismo, né? Antes de qualquer coisa, tá, gente? Nada a ver com Illuminati, hein? Pelo amor de Deus, não vamos misturar as coisas. Que é logo a pergunta que me fazem, mas não tem nada a ver. O Iluminismo recebe esse nome devido a uma forma de pensar nova, né? Ele era visto como uma forma de pensar diferente. Nós sabemos que durante muito tempo o período da Idade Média foi chamado de Idade das Trevas, lembram disso? E eu já falei para vocês que isso não existe mais, não é mais falado dessa forma, né? Porém, quando o Iluminismo surgiu, as pessoas que o pensaram, que o estruturaram, né, se viam como os precursores de um novo período, de um período de luz pós-trevas. Porque justamente o surgimento do Iluminismo é depois da Idade Média, né? Então eles acreditam que é um período de luz pós-trevas. Por isso o termo iluminista vem de iluminar, illuminare, né? Que seria trazer a luz. Mas mais que isso, o iluminismo era um movimento que não era só filosófico, intelectual e científico, como eu coloquei aqui para vocês, né? Ele era um movimento que atingia as camadas mais profundas das estruturas sociais. O iluminismo contrariava, ele ia contra as bases do antigo regime, ele ia contra as origens do sistema absolutista, ele batia de frente com o poder centralizado, com o poder clerical, né, o poder da igreja. O homem iluminista, ele vinha como um grande ícone de transformação, de mudança, né? E quando isso acontece? Século XVIII. Vocês vão ver reflexos do iluminismo ainda no século XIX, e eu posso ser bem sincera, até hoje você encontra reflexos iluministas, tá? Mas ele acontece essencialmente no século XVIII, tem seu início na Inglaterra. Normalmente quando a gente fala de iluminismo, a gente lembra da França, né? Porque seria o auge do iluminismo, seria na França. Mas a gente sempre lembra que ele começa, né, o pensamento iluminista começa na Inglaterra, e ele vai ser baseado na burguesia, né, nessa classe social que surge a partir dos representantes do comércio, né, dos grandes comerciantes, e que precisavam se ver como parte mais importante da sociedade, como uma parte mais importante da sociedade. O que acontece é o seguinte: a burguesia, apesar de bancar a sociedade, não tinha força nem política, nem intelectual, né? Porque quem bancava a sociedade eram eles, mas a política estava nas mãos da elite real, né, no caso da coroa. O poder intelectual, científico, filosófico, normalmente ficava a cargo, nem científico, né, mas intelectual e filosófico, ficava a cargo da igreja. Então, aonde ficava a burguesia? Eles pensavam que apito toco eu nessa banda, né? O que eu faço nessa história? Se sou eu que banco e eu não mando nem politicamente, nem intelectualmente. Então, o que a burguesia faz? Começa a pensar de forma diferenciada, né? Voltando aqui, desculpem. Começa a pensar de forma diferenciada. E aí a gente tem algumas características básicas do iluminismo que eu coloquei aqui para vocês, e eu vou falar um pouquinho de cada uma. Entendam, existem outras características, existem outras formas de representar o iluminismo, mas acredito que essas características, essas 5 que eu coloquei aqui, são as que, de certa forma, ajudam a entender o que a gente precisa, tá? Então, para começar,
Racionalismo, né? O que seria essa característica aqui de racionalismo? Racionalismo é pensar com a razão. Pensar de forma racional. Deixar de lado os pensamentos mitológicos, os pensamentos muito mais voltados para a questão do mito, muito mais voltados para a questão do imaginário, do emocional, né? Até mesmo do religioso, e pensar de forma racional, tá? Uma outra questão interessante é que eles começam a ter uma característica que é o cientificismo, usar a ciência como base para as suas certezas, né? Se antes o homem tinha como base para as suas certezas a fé, ele agora passa a usar a ciência, ou pelo menos começa a mostrar que a ciência é tão importante quanto a fé. Vejam bem, o homem iluminista em momento nenhum questiona a existência de um ser divino, seja ele qual for, seja o nome que você quiser dar, tá? Em momento nenhum ele questiona a existência da divindade. Ele questiona, sim, o fato de se colocar tudo a cargo desta divindade. Ele questiona o fato de se justificar tudo pela fé, de se levar às últimas consequências à ideia da fé, tá? Além disso, você tem uma outra característica que é base, que é o anti-absolutismo, né? É a ideia de que você deve lutar por um Estado cujo poder não seja centralizado, um Estado cujo poder seja dividido e que o povo apareça como representante também nesse Estado. Agora entendam, quando os iluministas falam de povo, eles não estão falando do povão não, tá? Eles não estão falando do camponês. Eles estão falando da burguesia, que é uma classe social abastada, uma classe social que controla a economia, é quem tem grana. Tá? Então, quando eu falo de povo nesse momento, eu não estou falando do camponês lá que está sofrendo, morrendo com a peste, não estou falando desse cara. Eu estou falando do cara que é burguês, que é dono dos futuros meios de produção, né? É dono daquilo que vai se tornar os meios de produção, é dono dos comércios, das manufaturas. É esse cara que está sendo falado quando o iluminista prega uma maior participação popular. Tá bom? E anticlericalismo, isso aí é óbvio, né? Clero são os membros da igreja, e o anticlericalismo pressupõe uma redução do poder do clero. Vejam bem, eles não querem em momento nenhum acabar com a igreja, eles não querem acabar com a figura do papa, dos padres, dos freis, dos bispos, não. Eles só alegam o seguinte: o poder dado a esses indivíduos é tão grande que eles controlam não só a questão religiosa, a questão espiritual, mas também possuem ampla influência política, ampla influência filosófica, intelectual, e que não deixam com que a burguesia apareça nesse sentido. Fora que nós sabemos que todo o conhecimento da época era centralizado nas mãos da igreja, né? As escolas, para homens principalmente, eram frequentadas basicamente por seminaristas, né? Por jovens que se preparavam para a carreira clerical. Somente os padres tinham acesso a determinados livros. Então você vê uma centralização do poder intelectual. Além disso tudo, os iluministas pregavam uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é a defesa das liberdades individuais. Como assim? O seu direito à opinião, o seu direito à propriedade, a sua liberdade de expressão. Né? Então, os iluministas tinham esse sentido de defender as liberdades individuais. Tá? Além disso, nós vamos falar dos principais representantes do processo iluminista, porque todo pensamento, toda corrente de pensamento, toda ideologia tem os caras que a pensaram, né?
tem os caras que em determinado momento teorizaram tudo aquilo que estava acontecendo. Eles colocaram no papel as ideias que estavam surgindo no mundo naquele instante. E assim, um cara que vai começar logo de frente, e que a gente fala nele até hoje, e vocês vão falar muito nisso quando nós começarmos a trabalhar com a história do século XX, tá? Que seria o John Locke, né? Ou John Locke, né? John Locke, ele era inglês, e ele é chamado de pai do iluminismo, né? É o cara que começa o pensamento iluminista na Inglaterra, um cara que defendia os direitos chamados de naturais e inalienáveis, olha o palavrão aí, inalienáveis dos homens, né? E são 3 esses direitos naturais. E, gente, esses direitos não mudaram. Se vocês pegarem a Declaração de Direitos Humanos, hoje, vocês vão ver que esses continuam sendo os direitos naturais e inalienáveis do ser humano, tá bom? Quando eu coloco dos homens, aí leia-se seres humanos, tá? Que seriam direito à vida. E aí a gente bate frente com várias correntes de pensamento atuais, né? Direito à vida. O direito à liberdade. O direito à liberdade, gente, não é só a liberdade física, tá? Não é só o teu direito de ir e vir. É o direito de pensar, é o direito de ser. Talvez o direito mais importante do ser humano é o direito de ser. Ser o que ele é, ser quem ele é, né? E o direito à propriedade, o direito a ter algo, né? Além disso, John Locke dizia o seguinte: os governos existem não para se beneficiarem, mas para preservar esses direitos do ser humano. Então ele coloca como principal função de um governo a preservação do direito à vida, do direito à liberdade e do direito à propriedade. Gente, isso é básico. Um governo não tem que existir para se beneficiar desses direitos. Um governo tem que existir para garantir esses direitos ao povo. E isso não sou eu, professora Érica, que está falando. Quem falou isso foi John Locke lá no século XVIII, na Inglaterra. Né? Um dos caras mais conhecidos do pensamento iluminista, né? E é esse cara também que vai criar a ideia do liberalismo político. Liberalismo político seria nada mais, nada menos do que a liberdade para se pensar a política da melhor forma para aquele povo, tá? Ele defendia a monarquia parlamentar constitucional, ou seja, uma monarquia cujo poder não estava diretamente nas mãos do rei ou da rainha, né, nas mãos do monarca. Uma monarquia onde o poder estava nas mãos do parlamento. E nós já vimos, quando trabalhamos revoluções inglesas, nós já vimos que o parlamento vai se tornar na Inglaterra o grande nome do poder, até hoje, né? A monarquia parlamentar é aquela que o parlamento decide, é aquela em que o parlamento toma as principais decisões no país e o monarca sanciona essas decisões e age muito mais como um eixo, um ponto de equilíbrio do que como um governante direto, né? Além disso, ele defende que essa monarquia parlamentar seja constitucional. Ou seja, como assim, Érica, constitucional? Que ela seja baseada numa carta magna, que ela seja baseada numa constituição, que é a lei maior de um país. Nós já estudamos isso, nós já vimos o que é uma constituição. Então, quando nós falamos de constituição, nós estamos falando de uma lei que não existe nenhuma outra mais forte que ela no país. Não existe nenhuma lei mais pesada do que a Carta Constitucional de um país, tá? Falando de Brasil, hoje, nós utilizamos a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, que foi promulgada após o fim da ditadura militar aqui no Brasil. Eu recomendo a vocês que procurem ler a Constituição. Ah, é chato. Tá, até concordo.
Até concordo. Tem muitos termos ali que realmente, para quem não é da área jurídica, né, fica meio pesado. Concordo com vocês. Mas nada que um dicionário, que o Google não nos ajude a entender. Tá? Então, eu recomendo, porque é um povo que sabe, que conhece suas leis, sabe seus direitos e seus deveres. Certo? E o John Locke falou isso. Novamente, não sou eu que estou falando, foi ele. Ele disse que um povo que conhece suas leis sabe exatamente os seus direitos e deveres. E quando eu falo de conhecer, eu caio numa ideia interessante para ele. Ele dizia que conhecimento era intimamente ligado a dois outros nomes, experiência e razão. Ou seja, experimentar, ter a prática, né, fazer e pensar de forma racional. A experiência que ele diz ali não está dizendo que o mais velho sabe mais. Ele está dizendo que aquele que experimentou, aquele que tentou, aquele que fez, tem o conhecimento. E baseado na razão, na questão racional. Lembram disso, do racionalismo que eu falei agora há pouco? Então, o conhecimento estaria baseado no fazer de forma racional. Beleza até aí? Então, John Locke aqui, pleníssimo. Os cabelinhos básicos, cheio de cachinho na catiola. Então, esse é o cara. Além de John Locke, nós temos um outro cara que eu acho assim muito importante e que vocês já devem ter visto em sociologia, filosofia. Se não viram, vão ver, que é o Adam Smith. Em geografia também. Geografia humana vocês já devem ter visto ou vão ver logo logo. Adam Smith. Adam Smith também era inglês, né? Esse carinha aqui que esqueceu de tirar os dois bobs aqui do lado. Né? E o Adam Smith é chamado de pai da economia. Ele vai criar um sistema econômico baseado na não intervenção do Estado na economia. Como assim? O governo não iria se meter nas ações comerciais, na economia do país. Seria um tipo de base econômica de livre concorrência, ou seja, você pode negociar com seu cliente o melhor preço para um produto e mesmo assim você vai ter essa garantia de que o seu concorrente não vai de forma alguma ficar chateado ou impedir isso, porque ele também tem esse direito. E essa concorrência é boa para todo mundo, né? Eu sempre dou um exemplo na sala de aula assim. Vamos supor que a Mariazinha abriu uma loja de cupcakes. Na mesma rua, do lado da loja da Mariazinha, a Aninha abriu uma loja de cupcakes. Elas podem fazer isso? Podem. Dentro do sistema de livre concorrência, podem. Cabe agora, tanto a Mariazinha como a Aninha, prepararem os melhores cupcakes que elas puderem com o melhor preço possível. E aí, quem vai decidir aonde comprar é o consumidor. No fim das contas, a livre concorrência é benéfica ao consumidor, porque ele vai ter bons produtos pelo menor preço, na teoria, né? Além disso, ele também cria a lei da oferta e da procura. Essa lei, gente, é muito interessante. A lei da oferta e da procura, ele faz valer a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura funciona da seguinte forma. Se eu tenho muito de um produto no mercado, pouca gente vai comprar. Ou melhor, vou ter muito produto sobrando. Então, o preço dele cai para vender tudo. Se eu tenho pouco produto no mercado e muita gente procurando, o preço dele sobe. Agora, com o que nós estamos vivendo, a questão do álcool gel. Todo mundo quer comprar álcool gel. O que aconteceu? O álcool gel sumiu das prateleiras, ou seja, eu tinha uma baixa oferta e uma alta procura. O que aconteceu com os preços? Subiram. Beleza? Deu para entender? Agora, quando acontece do preço cair? Nós estamos na época do caqui. Então, tem muito caqui nos sacolões, nos hortifrutis, não é? Então, se eu tenho muito de um produto, muita oferta, a procura não é tanta, o que acontece com o preço? O preço cai. Deu para entender? Tá.
Ele também vai propor a ideia da divisão de trabalho, que vai gerar mais à frente uma influência muito grande no Fordismo, né? Ou Fordismo, né? Que vai criar a ideia de dividir o trabalho, cada um fazer um pedacinho. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo em casa. Vamos fazer uma pizza. Eu e mais 2 filhos. Então, eu faço a massa, um filho bota o molho, o outro filho coloca o queijo. Isso faz com que o trabalho fique mais rápido e em sequência. Deu para entender? E ele também vai dizer o seguinte: a riqueza está intimamente direcionada ao trabalho. Quanto mais você trabalha, mais rico você fica. Isso é o pensamento de Adam Smith. Tá? É a partir daí que surge a ideia do liberalismo econômico, onde o Estado não intervém na economia. E que os Estados Unidos usaram essa ideia de liberalismo econômico durante muito tempo. Muito tempo. Eles só vão abandonar o liberalismo econômico em 29 com a quebra da Bolsa, que vocês vão ver mais à frente também. Tá certo? Então, indo adiante no nosso trabalho, nós temos aqui o pensamento fisiocrático, ou a fisiocracia. O que era a fisiocracia, gente? Ela surge na França. Ela nada mais é do que a versão francesa do liberalismo econômico. Tá? É a mesma coisa que o liberalismo econômico que o nosso amigo Adam Smith propôs. Porém, na versão francesa, a riqueza não está intimamente ligada só ao trabalho, mas eles definem que a riqueza está ligada à agricultura. Terra era riqueza. E aí é muito interessante, porque o Adam Smith, quando fala de riqueza ligada ao trabalho na Inglaterra, ele está falando principalmente ligada às indústrias, porque a gente já está vendo a Revolução Industrial começando a rolar na Inglaterra. Enquanto na França você tem um Estado muito ruralizado, ou seja, um Estado ainda voltado para a questão rural, para a questão agrícola. Então, para os franceses, riqueza era agricultura. São vários teóricos que a gente destaca dentro da fisiocracia, né, dentro do pensamento francês, mas 2 eu acho que vocês têm que destacar aí como IPC, né, como importante pra caramba, que é o Mirabeau e o Dupont. Esses 2 não dá para deixar de lado. O lema é deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda por si mesmo. Então, é como se o governo falasse, olha, não se mete, as coisas vão funcionar por si mesmas, elas vão se resolver. Né? Os pensadores da fisiocracia é como se falassem isso para o governo. Não se mete, as coisas vão se resolver. Tá? E, mas para ficar mais bonito, né, a gente não pode botar assim, parece até meme, né? Não coloca assim não, vamos fazer de uma maneira mais bonitinha. Deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda por si mesmo. Né? Bom, continuando a nossa lista aí de pensadores iluministas, a gente chega em 2 caras que eu acho bem interessantes. Um deles eu me amarro, que é o Voltaire, mas primeiro vamos falar do Montesquieu. Né? Montesquieu, ó, que bonitinho, tem que fazer biquinho para falar o nome dele, Montesquieu. Montesquieu era francês e ele pregava a divisão de poderes. Olhem bem, isso que a gente usa até hoje. Aqui no Brasil a gente tem a divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário. O poder já não seria só de um só indivíduo. O poder ficaria centralizado em 3 esferas. Tá? Então, isso faz com que o poder fique mais coerente. As decisões sejam mais coerentes, mais lógicas. O poder legislativo tem a função de legislar, de criar leis. O poder executivo é aquele que faz com que essas leis sejam realmente colocadas em prática, sejam executadas. E o poder judiciário? O poder judiciário é aquele que tem a função de fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas. Deu para entender? Beleza. Para Montesquieu, que é esse carinha aqui, né? Para Montesquieu, era importante que houvesse harmonia e autonomia entre os poderes. Harmonia para que eles trabalhassem em equipe.
um apoiando o outro, e autonomia para que eles pudessem tomar suas próprias decisões. Entendam que para haver harmonia e autonomia é necessário que todos sejam submissos à lei. Todos. É aquela ideia de que todos somos iguais perante a lei? Pois é, foi esse carinha que pensou dessa forma. Tá? E aí chegamos num cara que eu me amarro, que é o Voltaire. Né? Voltaire, francês, e o Voltaire ele tem uma parada assim muito legal. Eu vou falar uma frase dele para vocês agora, vou explicar um pouquinho sobre o pensamento dele e depois a gente volta na frase, tá? Ele usava uma frase assim: posso não concordar com tudo aquilo que tu dizes, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo. Eu vou repetir. Posso não concordar com tudo aquilo que tu dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Bonito, né? Daqui a pouco eu explico essa frase. Vamos lá. Quem era esse cara, né? Voltaire era um cara que criticava de uma forma muito dura o clero, os membros da igreja, aqueles que dirigiam a igreja, e criticava a intolerância. Ele dizia que o respeito deveria acontecer, que se deveria respeitar a opinião do outro, o posicionamento do outro diante da sua visão de mundo, né? Ele pregava a igualdade jurídica, ele era um cara que concordava com Montesquieu, pela ideia de que todos são iguais perante a lei, pregava a liberdade de expressão e falava da ideia da monarquia ilustrada. Para vocês terem uma ideia, quando ele fala de liberdade de expressão, ele está falando basicamente do direito a falar o que você pensa, a agir da maneira que você pensa, mas deixando bem claro uma coisa: a liberdade de expressão não pode interferir o direito do outro. Você é livre desde que você não invada o espaço da liberdade do outro. Vou dar um exemplo. Você pode dar a sua opinião, e respeitar a opinião do outro. Isso é a liberdade de expressão, essa é a liberdade de expressão que o Voltaire fala. Dê a sua opinião, faça valer a sua opinião, mas respeite o outro que tem uma opinião divergente da sua. Defenda esse direito do outro dar a opinião dele. Já a monarquia ilustrada, gente, é a mesma coisa que a monarquia constitucional que nós falamos ontem, né, uma monarquia parlamentar. A monarquia ilustrada seria basicamente aquela em que você tem o soberano aceitando os princípios de um grupo de legisladores, tá? Vou melhorar isso aí para vocês. Seria o soberano aceitando as ideias do parlamento. Isso é a monarquia ilustrada, para facilitar, tá, gente? Só para facilitar. E aí a gente volta na ideia da frase do Voltaire. Quando Voltaire fala: posso não concordar com tudo aquilo que tu dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo, ele basicamente está dizendo para vocês o seguinte: eu posso não concordar com a sua opinião, posso não achar a sua opinião correta, mas você tem todo o direito de expressar sua opinião. Você tem todo o direito de pensar desta forma e de falar o que você pensa. Você tem todo o direito de ser o que você é. Então, quando Voltaire faz isso, gente, ele está deixando bem claro que a liberdade de expressão não é falar simplesmente o que você pensa, fazer tudo aquilo que você quer. Mas a liberdade de expressão é saber exatamente aonde começa e aonde termina os seus direitos e o direito do outro, tá? O dia que a gente souber trabalhar dessa forma, com essa liberdade,
as coisas vão ser muito, muito, muito mais fáceis. Eu acho que vai ser a maneira mais tranquila de se entender o outro e de se levar a ideia de uma sociedade justa e igualitária, né? Quando a gente fala de uma sociedade justa e igualitária, a gente está falando de uma sociedade em que todos são submissos à lei, todos são iguais perante a lei. Perfeito, meus amores? Tá. Eu me empolgo, né, falando de Voltaire. Eu gosto muito das ideias dele, eu acho que tem muito a ver com a maneira da gente viver bem em sociedade, né? Aqui a gente tem um outro cara, que é esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele tem uma carinha simpática, né? Eu acho ele simpático. É o Jean-Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Talvez ele seja considerado pela historiografia o mais importante, o mais influente de todos os pensadores iluministas. Eu gosto do Voltaire. Você pode ser que tenha gostado mais do Montesquieu, ou do Locke, ou do Adam Smith, não sei. Mas muitos historiadores consideram o Rousseau como o mais importante e o mais influente. Por quê? Ele pregava a soberania popular. Ele dizia que o poder emanava do povo, né? A ideia de democracia. E aí a gente volta lá atrás, quando eu falei para vocês sobre definição de democracia, né? Democracia vem do grego demos crácios, que é poder do povo, né? O poder nas mãos do povo. E aí eu volto a falar com vocês. Lembrem-se de que quando eu estou falando de povo nesse período, eu não estou falando do povão, eu não estou falando do camponês, do cara que rala, do trabalhador braçal. Eu estou falando da burguesia. Eles se viam como o povo, por isso o poder deveria vir deles. Deu para entender a malandragem desses caras? Beleza. Rousseau se torna importante porque ele vai reafirmar a ideia de que um Estado só cresce a partir do momento que o poder está nas mãos do povo, a partir do momento que se tem o pensamento democrático, tá? E ele também vai criar o que a gente chama de teoria do bom selvagem. Isso aqui, galera, é bem profundo. Eu não vou mergulhar nessas águas agora, não, mas para vocês terem uma ideia, a teoria do bom selvagem é a teoria de que o mundo europeu, o velho mundo, seria responsável por levar a ideia de uma sociedade bem organizada aos locais inferiores, entre muitas aspas, na visão deles, tá? Posteriormente, em imperialismo, vocês vão ver isso, tá bom? Mas eu não vou entrar nisso agora, não, porque senão a gente vai navegar por outras águas que não é o que eu quero para vocês agora, mas só para vocês saberem. Aqui embaixo tem dois carinhas, que é o Diderot e o D'Alembert. D'Alembert tem um sorrisinho muito engraçado, né? Eu acho o D'Alembert assim uma simpatia também. Parece ser aquele cara maneiro que você senta para comer um pedaço de bolo com ele. Muito simpático. Quem eram esses dois caras? Eram os chamados enciclopedistas. Tá, Érica, explicou tudo. Não, gente, peraí, calma, relaxa, vou explicar. Quem eram os enciclopedistas? Diderot e D'Alembert acreditavam que estava na hora de organizar o conhecimento científico. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o conhecimento teórico da ciência na época e agruparam tudo em um grupo de livros, em uma coleção de livros, né, que é a enciclopédia iluminista. E a enciclopédia iluminista, ela é interessante porque ela foi a forma que o D'Alembert e o Diderot fizeram com que os cidadãos, em geral, tivessem acesso ao conhecimento. Foi uma tentativa de democratizar o conhecimento, né? É interessante que esses caras fizeram isso
entre 1751 e 1780, ou seja, na segunda metade do século XVIII, levaram quase 30 anos para fazer essa reunião de conhecimento, né? E assim, ela era gigantesca, gente. Eram ao todo 27 volumes. 27 volumes. Depois que eles publicaram, outros editores publicaram mais 7 volumes, eram 28 volumes, e depois outros editores da enciclopédia publicaram mais 7 volumes, totalizando 35. Então a enciclopédia iluminista tem ao todo 35 volumes, 28 feitos pelo Diderot e D'Alembert e mais 7 que foram introduzidos posteriormente, tá certo? Vocês encontram até trechos tranquilamente na internet. Além disso, criou-se a ideia também do despotismo esclarecido. Tá, vamos parar para pensar no que foi isso. O despotismo esclarecido funcionava da seguinte forma. Vocês lembram que eu disse que os nossos amiguinhos iluministas eram contra o pensamento absolutista? Pois bem, se eles eram contra o pensamento absolutista, de certa forma, eles tinham que bater de frente com esses reis absolutistas. Os reis absolutistas viram que o pensamento iluminista estava crescendo e eles precisavam frear esse crescimento. Mas brigar, bater de frente não funcionaria naquele instante. Então, o que alguns reis, alguns líderes absolutistas fizeram? Eles pegaram ideias iluministas, promoveram algumas reformas, algumas mudanças nos seus países, mas não abdicaram do poder, não pararam de agir como absolutistas. Eles tiram um pouco do peso absolutista, introduzem algumas ideias iluministas, mas não deixam de ser absolutistas. A gente brinca um pouco que isso aí é mais uma enganação. E era realmente. A ideia era evitar levantes, era evitar rebeliões, era que as pessoas olhassem assim, nossa, eles estão fazendo algo iluminista, então esses caras estão mudando, que legal, ele está tomando atitudes legais, ele já não é mais como ele era antes. Isso aí lembra muito os processos políticos atuais, né? É bem interessante observar isso. Quero que vocês percebam, gente, que a história ela não é formada por novidades. Não, não é. A história é um ciclo, ou vários ciclos, que se repetem, e se repetem, e se repetem, a todo instante, a todo tempo, né? Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, exemplos de déspotas esclarecidos. Para lembrar, déspota é líder, tá? Déspota significa líder. Esclarecido porque ele estava ligado ao iluminismo. Então, ele seria alguém esclarecido, certo? Então, na Áustria, nós tivemos o José II, que tomou medidas como o fim da servidão e uma certa liberdade de imprensa. Na Rússia, Catarina II, que vai criar o ensino leigo. O que é o ensino leigo, gente? É o ensino fora da igreja, tá? É quando ela pega o conhecimento e diz, olha, não vai ser mais a igreja que vai ensinar. Nós teremos professores não ligados à igreja que vão ensinar. E vai criar uma universidade em Moscou. Na Prússia, que é um país que vai deixar de existir depois da Primeira Grande Guerra, na Prússia, Frederico II vai ser chamado de rei filósofo. Ele vai eliminar a ideia de torturas, pelo menos não existem mais registros oficiais de tortura na Prússia depois de Frederico II, tá? Oficiais, se acontecia por baixo dos panos, a gente não sabe.
E vai criar a educação obrigatória, o ensino obrigatório, pelo menos o ensino básico. Como a gente tem no Brasil, que o ensino básico é obrigatório, né? Todo mundo é obrigado a estar na escola durante um determinado período da vida e tal. Em Portugal, o rei José I, que era orientado pelo Marquês de Pombal, né? Vai tentar, de certa forma, bater de frente com a influência inglesa na economia, né? E vai incrementar a produção industrial no país. É interessante que é justamente nesse período que o Marquês de Pombal vai criar um conflito seríssimo com a igreja, quando ele diz que a igreja influenciava politicamente o país. E aí ele expulsa os jesuítas de Portugal, né? Ele expulsa os jesuítas de lá e os jesuítas começam a se espalhar mais pela América. Nesse momento, vêm para a América e começam a se espalhar. E perdem muita força política, tá? Além disso, foi o Marquês de Pombal que, com as suas políticas de despotismo e orientando o rei José I, conseguiu reconstruir a cidade de Lisboa depois do terremoto que aconteceu no final do século XVIII. E na Espanha nós temos o Carlos III, que foi orientado por um outro ministro, que era o Aranda, né? E ele também vai reduzir a tortura e vai reduzir a influência da Santa Inquisição, né? Da Inquisição católica, que perseguia, julgava, condenava, executava, torturava aqueles que eram contra os dogmas, os preceitos, os fundamentos da igreja naquele momento. E também vai expulsar os jesuítas. Beleza até aí? Tá. Para fechar, gente, vamos entender a importância desse movimento. Por que então que a gente estudou iluminismo hoje? Porque o iluminismo foi a base para uma série de movimentos na Europa e fora da Europa que vão acabar com o antigo regime ao longo dos séculos XVIII e XIX. Tá? 2 exemplos de movimentos que se tornaram muito importantes, tanto na Europa como fora dela. Dentro da Europa, a Revolução Francesa, que vai ser o grande auge do pensamento iluminista. Fora da Europa, a independência dos Estados Unidos da América, né? A independência das 13 colônias que vão se tornar Estados Unidos da América. Esse movimento também vai influenciar outras áreas. O Brasil sofre influência do movimento iluminista, principalmente no período da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, como queiram, né? Que também teve forte influência iluminista. É o iluminismo a base do pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais, no que diz respeito à organização política, econômica e social. Traduzindo, o iluminismo é a base para o que a gente conhece hoje como organização política, como organização econômica, organização social no Ocidente. Tá? É a partir do iluminismo que você tem o pensamento de direitos civis, de direitos sociais, de direitos humanos. É a partir do iluminismo que você tem a ideia de um combate à intolerância, seja ela de qual for o tipo. É a partir do iluminismo que você tem a ideia da liberdade de expressão. É a partir do iluminismo que você tem um reforço da ideia de que o Estado não pode controlar tudo, né? É a partir do iluminismo que se tem a ideia de que o país pode andar a partir do momento que o Estado dá liberdade e autonomia para isso. Certo? Entendam, fechando aqui a nossa matéria de hoje, o iluminismo foi o movimento talvez mais importante do século XVIII e que vai trazer até hoje, pleno século XXI, influências que vão mudar o caminhar da história. Se hoje nós temos direito a questionar um governo, se hoje nós temos direito a questionar autoridades políticas em qualquer lugar do mundo, é porque esses caras lá atrás criaram essa corrente de pensamento. Tá certo? Então, toda vez que a gente fala de iluminismo, a gente está falando de um movimento de transformação profunda que se enraizou no ideal social, político e econômico do Ocidente.
Galerinha, a gente fica por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, recomendo que vocês procurem ler os seus livros de apoio, as suas apostilas de apoio, e a partir daí nós vamos desenvolver as atividades conforme forem colocadas nas plataformas, tá bom? Um grande abraço, tô morrendo de saudade e vamos à frente porque é a partir daí que se anda. Um beijo, minhas delícias!